pena, quais são as penas previstas na CLT aos empregados. Aí tinha, né, lá nas alternativas, advertência, suspensão e justa causa. 90% das pessoas marcaram essa. E erraram. Previsão na CLT somente suspensão e justa causa, não há advertência. E outra coisa, a lei não determina que haja, as pessoas comumente acham isso, que haja uma proporcionalidade, um escalonamento de punições. Primeiro você tem que dar advertência, depois você tem que dar suspensão e depois dar causa. As pessoas sempre acham isso. Não é, gente. Sempre penso o seguinte, tem que haver uma proporcionalidade entre o ato, a conduta praticada e a punição. Eu sempre dou o exemplo, você não vai matar um mosquito com um tiro de revólver. Tu não vai tirar a arma e dar um tiro no mosquito. Ah, matei, é verdade, matou, mas foi proporcional? Não. Entendeu? Não foi proporcional. Você poderia dar um tapão na orelha do mosquito. Pô. Entendeu? Não precisava dar um tiro no mosquito. Então a justa causa, mais ou menos, é isso. Então entre uma conduta praticada e a punição. Você tem que vislumbrar essa proporcionalidade. Tá bom? Então sempre isso. E óbvio, ela também tem que ser o quê? Imediata. Se você deixar para punir daqui a 2 semanas, 3 semanas, perdão tácito. Tá? Então fiquem muito de olho, muito cuidado com essa questão de justa causa. Mas a questão, você não precisava nem entrar nos méritos de justa causa. Somente aqui, suspensão por 40 dias não pode, o máximo 30. Artigo 474 da CLT, antes que eu esqueça de fundamentar para vocês. Essa foi a questão de número 75. Então vamos lá, agora a gente entra... Não, daqui a pouco. Questão de número 76. A Sociedade Empresária de Transportes Mundo Pequeno Limitada foi condenada ao pagamento de horas extras e diferença salarial na ação movida por Mauro Duarte, seu ex-empregado. Após, deixa eu chegar para cá para vocês verem, o trânsito em julgado, a apuração do valor devido à executada foi citada para efetuar um pagamento de R$120 mil. Ocorre que a sociedade empresária pretende apresentar embargos à execução, pois entende que o valor homologado é superior ao devido, mas não tem dinheiro disponível para depositar nos autos. E aí, o que ela pode fazer? Tá? Vamos lá. Opções. Então, quer saber aqui? Acho que eu dei um tilt e voltou. Ocorre que a sociedade empresária pretende apresentar o quê? Embargos e execução. Primeira pergunta. Embargos e execução. Você tem que garantir o juízo ou não? Essa é a primeira coisa que você tem que saber na esfera processual. Tem que garantir? Tem que garantir. Então, esse não é necessário. Já cai aqui. Tá bom? Primeira coisa que já cai. Outra coisa, a sociedade empresária poderá apresentar seguro garantia judicial para não apresentar embargos de execução. A sociedade empresária poderá assinar uma nota promissória judicial. Não há nenhuma previsão de nota promissória judicial para você substituir essa garantia, né, que você tem que dar, essa garantia do juízo. A questão, ela pura e simplesmente quer saber o seguinte: ele não tem dinheiro para garantir o juízo, esse 120 mil, essa execução, para embargar. O que pode, você pode oferecer outra coisa que não garantir juízo? O que pode ser oferecido? É isso que a questão quer saber. Pura e simplesmente, vocês quando estão fazendo prova e questão, tem que ter essa interpretação, pegar a questão, ler e não já ir na ânsia de chegar, caraca, eu preciso achar a resposta logo, a resposta correta, como se estivesse desbravando novas terras e tentando descobrir ouro. Não é assim. Não adianta você chegar, cadê a resposta? Cadê a resposta? Você vai se embananar, não precisa fazer nada correndo. Relaxa. Primeiro, você tem que ler a questão, ler a alternativa e falar o que ela quer saber. Nós não vimos na questão anterior, você não precisava nem entrar em justa causa, pô.
Era só você saber ali, suspensão mais de 40 dias, não foi, não precisa, importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. O que essa questão ela quer? Ela quer saber o seguinte: embargos de execução, 120 mil reais, né? Ele sofreu uma condenação de 120 mil, que é oferecer embargos de execução. Primeira coisa que você tem que saber: que embargos de execução, eu tenho garantia o juízo? Tem. Senão, né? Primeira coisa, tem garantia? Tem. Eu só posso garantir esse juízo dessa forma, pagando 120 mil? Ou eu posso de uma outra maneira? É isso que a questão quer saber. Tá? Então, nota promissória. Há previsão? Há uma aceitação doutrinária, jurisprudencial? Não. Não é necessário garantir o juízo? É necessário. Se for comprovada a situação de necessidade, a sociedade empresária, depositando 50% do valor da dívida, poderá embargar. Não há também nenhuma previsão dessas. Tá? Então, hoje você tem o seguro garantia judicial. Você faz o seguro normal. Você não faz o seguro no valor na sua casa, de 100 mil, de 200 mil, o seguro do seu carro. Não é acontecer alguma coisa com o teu carro. Você vai lá, aciona o seguro e paga. E você vai pagando o quê? Por mês. É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Então, numa condenação de 2 milhões, por exemplo, a empresa vai lá, vai contratar aquele seguro, vai ficar lá pagando por mês a apólice, junto aos autos a apólice, todo o contrato, tudo feito, e fica pagando a seguradora. Teve a condenação, teve tudo, você aciona lá o seguro e o seguro paga para você. Assim que funciona. E hoje existe a previsão do seguro garantia judicial. É melhor para a empresa, que a empresa não tem que se descapitalizar do valor total da condenação para embargar, né, para garantir o juízo. Ela vai ali dividir por mês. Vou pagar 2 mil, 3 mil reais por mês, tanto tempo, mas é melhor do que eu pagar os 120. Tá? Você não zera o capital da própria empresa, senão você fica lá, pode até, né, ela vir a acabar, né, falir, etc. Então, isso é uma coisa aí razoavelmente interessante, novidade legislativa. Para a sua prova, que você tem que saber exatamente isso aqui, tá? A permissividade do seguro garantia judicial, lá do artigo 882 da CLT. Tá beleza? Então vamos lá. Questão de número agora 77. Helena ajuizou reclamação trabalhista na qual requereu o pagamento de 13º salário integral do último ano trabalhado, no valor de R$ 1.300, indicando o referido valor à causa. A sociedade empresária alegou em defesa a quitação regular de tal verba, mas não fez prova documental ou testemunhal desse fato. Em razão disso, o pedido foi julgado procedente, tendo o juiz proferido sentença líquida, cujo valor, já incluso juros e correção, passou a ser de R$ 1.345. Sobre esse fato, de acordo com as leis de regência, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, vamos fazer o que eu estou falando para vocês? Vamos ler primeiro toda a questão e as suas assertivas, para a gente ver o que a questão quer, para a gente ver o caminho que a gente vai seguir. A sociedade empresária poderá interpor recurso de apelação no prazo de 15 dias. O recurso não será admitido, haja visto o valor da condenação em matéria tratada. O juiz deverá submeter a decisão ao duplo grau de jurisdição obrigatório, uma vez que a condenação é inferior a 5 salários, ou a sociedade empresária poderá interpor recurso ordinário contra a sentença, mas deverá comprovar o recolhimento de custas e depósito recursal. E aí, o que nós temos? Primeira coisa, qual é o tema do que nós estamos tratando? Procedimentos. Tá? Cuidado com uma coisa, no processo de trabalho, nós temos 3 tipos de procedimento. Muita gente anda esquecendo do procedimento sumário. O procedimento sumário é aquele até, fala para mim, 2 salários. Tá? 2 salários mínimos. Depois você tem o procedimento sumaríssimo, que é até 40 salários mínimos. E acima, o procedimento ordinário. Qual é a diferença entre esses 3? Diversas, né? Procedimento sumaríssimo, por exemplo, você não tem citação por edital, não pode ser readministração pública, o número de testemunhas
são de 2 e no procedimento ordinário 3, enfim, uma série de situações. A primeira coisa aqui que você tem que vislumbrar é que isso aqui está dentro do procedimento sumário. Muita gente defende que o procedimento sumaríssimo teria abarcado o procedimento sumário. Tudo até 2 salários, até 40 salários mínimos procedimento sumaríssimo. Mas você tem essa previsão ainda, que não foi revogada, então está valendo, né, da previsão do procedimento sumário. Particularmente, que eu tivesse que fazer, teria, hoje, o ideal seria o quê? Você fazer uma lei extinguindo o procedimento sumário, coloca somente aí a matéria, tudo para o procedimento sumaríssimo. Pronto, simplifica, unifica, acabou o problema. Só que no Brasil as coisas são difíceis, criam-se leis, e fica um monte de porcaria, né, só atrapalhando aí a sua vida, estudando para mais um procedimento que quase ninguém usa, não é verdade? Então, você tem que entender para esse fim que isso aqui é procedimento sumário. E no procedimento sumário, o recurso só pode acontecer se versar sobre matéria constitucional. Essa é a grande especificidade do procedimento sumário. Tá bom, gente? Então, fique de olho nisso, tá? Então, é uma questão também que estavam tentando anular e eu vou explicar depois para vocês o que é. Então, vamos lá. A sociedade empresária poderá interpor recurso de apelação? Não. Qual é o principal recurso no processo de trabalho? Recurso ordinário, tá? Não existe apelação no processo do trabalho. O recurso não será admitido, haja vista o valor da condenação e a matéria tratada. Tá? Porque essa matéria não tem o que? Cunho constitucional. O juiz deverá submeter a decisão duplo grau de jurisdição obrigatória, uma vez que a condenação é inferior a 5 salários. E não existe, tá, disposição relativa a esse tema. A sociedade empresária poderá interpor recurso ordinário contra a sentença, mas deverá comprovar recolhimento de custas e depósito de recursão. Isso aqui seria se fosse um procedimento ordinário, procedimento sumário, sumaríssimo. No sumário não, tá? Porque a matéria só tende a versar sobre essa questão constitucional. Qual é, vou até para vocês, o seguinte, por que que ela é questionável? Tá? Pelos valores, tá? Eu vou até colocar, por exemplo, aqui para vocês. Deixa eu... Tá? Por quê? O recurso não será admitido, haja visto o valor da condenação e a matéria tratada. Porque ele somente o quê? Matéria constitucional pode ser objeto nesse recurso aí, deixa eu ver, nesse recurso no procedimento sumário. Tá bom? Estava ligando, estava olhando. Beleza, gente? Então, essa matéria é um pouco mais tranquila, tá? Então, vamos passar para a próxima questão. É isso aqui que você tem que ficar de olho. Esses 3 tipos de procedimentos e nas suas especificidades. Concurso público e prova da OAB cai demais procedimentos, tá? Então, dá uma olhadinha em todos eles, lá no 852A em diante da CLT também. Questão de número 78. Após ser alvo de um inquérito civil junto ao Ministério Público do Trabalho, tendo sido investigada pela prática de suposta irregularidade, a Sociedade Empresária Vida Global assinou um TAC, um termo de ajuste de conduta, com o MPT para sanar o problema e evitar a judicialização daquela situação, o que poderia abalar a credibilidade perante investidores nacionais e estrangeiros. Ocorre que a sociedade empresária não cumpriu o que foi estipulado no TAC, seja no tocante à obrigação de fazer, seja no pagamento de multa pelo dano moral,
coletivo. Diante dessa situação, de acordo com os termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Aqui, gente, a gente está vendo aqui título judicial, extrajudicial. Como se dá isso? O que você tem que saber? TAC, termo de ajuste de conduta, ele é um título executivo extrajudicial. Tá bom? Ele é um título executivo extrajudicial. Não sendo cumprido, o Ministério Público do Trabalho já vai lá e aciona esse título. Já aciona essa execução direto. Pura e simplesmente o que a questão quer saber aqui é o seguinte: termo de ajuste de conduta é um título executivo? É um título executivo extrajudicial. Tá bom? Então já vai entrar na fase de execução. É isso que você tem que saber aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a questão de número 79. No decorrer de uma execução trabalhista, não se conseguiu penhorar nenhum bem da empresa executada, nem reter qualquer numerário dela em ativos financeiros. Então, o exequente instaurou um IDPJ, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para direcionar a execução em face de um sócio. O referido sócio foi citado e, no prazo de 15 dias, manifestou-se contrariamente à sua execução. Submetido à manifestação ao contraditório e não havendo outras provas a produzir, o juiz julgou procedente o incidente e incluiu o sócio no polo passivo da execução na condição de executado, sendo então publicada essa decisão. Considerando a situação retratada e de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Por ser interlocutória, essa decisão é irrecorrível, devendo o sócio se submeter ao comando e pagar a dívida. O sócio poderá recorrer da decisão independentemente da garantia em juízo. Tá? Sendo a lei omissa a respeito, caberá ao juiz definir se a decisão do incidente poderá ser objeto de recurso e, se necessário, garantir o juízo. O sócio poderá recorrer da decisão, mas terá que garantir em apenas 50%. Gente, a questão aqui quer saber o seguinte, muito bem retratada, o passo a passo, né, da execução. Hoje, você direciona primeiro a empresa, você vai lá, a empresa não conseguiu nada, pega o contrato social, as alterações, olha o sócio, pede, instaura o IDPJ, o juiz vai, manda ele 15 dias se manifestar, a outra parte depois também vai se manifestar, ele vai decidir, vai incluir o sócio ou não no polo passivo. Tá? Essa decisão é uma decisão que você tem que entender onde está o processo. Né? O processo, você sabe, ele é dividido em fase de conhecimento, né? Na fase depois do cumprimento de sentença, execução. Né? Onde que ele está? Qual é a fase dele? Ele está numa fase de execução. Então, essa decisão é uma decisão em sede de execução que cabe qual tipo de recurso de deferimento ou indeferimento, né, ou inclusão ou exclusão, né, nesse caso, na inclusão do sócio no polo passivo. Qual é? É o agravo de petição, sem garantia do juízo. Então, poderá sim aqui o sócio entrar dessa decisão, tá? Ele agravar essa decisão, uma decisão em execução, tá? Independentemente de garantia do juízo, ele poderá aqui agravo de petição, independentemente da garantia do juízo. Isso está lá, gente, no artigo 855-A, parágrafo 1º da CLT. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo bem rápido. 855-A, parágrafo 1º. Olha só, presta atenção. Você deve estar se perguntando, professor, mas por que não é a A? Porque eu sempre aprendi no processo do trabalho, nas primeiras aulas, que as decisões interlocutórias no processo do trabalho, elas não são recorríveis de imediato, você devendo aguardar o recurso principal e apresentar lá as razões. Ok. Só que esse caso aqui é uma exceção. É uma decisão interlocutória? Sem dúvida alguma. Não é uma decisão interlocutória.
Mas vamos olhar esse regramento específico. Parágrafo 1º do 855. A. Da decisão interlocutória que é acolher ou rejeitar o incidente. Então, mesmo que haja inclusão ou exclusão, né, do sócio, né, a inclusão ou não aceitação, né, podemos dizer, do sócio no polo passivo, vai caber agravo de petição para as duas partes. Tá? 1. Na fase de cognição, não cabe recurso de imediato na forma do parágrafo 1º do 893. Na fase de execução, que é esta fase, por isso que eu falei para vocês, qual é a fase que nós estamos tratando na execução. Então, olha aqui o inciso 2. Na fase de execução, na fase de execução, cabe agravo de petição independentemente de garantia no juízo. Tá bom? Então, bem importante essa questão. Por isso que não é a letra A, artigo 855, parágrafo 1º. Beleza, gente? Olho nisso aqui. Tá? Eu gostei muito dessa questão. Tá? Fiquem atentos com isso. Questão 80. Melissa era uma empregada terceirizada do setor de limpeza que atuou durante todo o seu contrato em uma sociedade de economia mista federal, que era a tomadora dos serviços, que era a contratante. Após ter sido dispensada e não ter recebido nem mesmo as verbas resilitórias, Melissa ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador e contra a Sociedade de Economia Mista Federal, requerendo desta a responsabilidade subsidiária por ser tomadora de serviços. O volume dos pedidos de Melissa, nas verbas rescisórias, no valor de R$17 mil. Olha só a importância disso aqui para você. Presta atenção. Duas coisas que você tem que se atentar ao responder essa questão aqui de número 80. Primeira coisa, vamos acabar aqui. Considerando os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. A ação tramitará pelo procedimento sumaríssimo, de modo que Melissa poderá conduzir no máximo 2 testemunhas. Diante do valor dos pedidos formulados, a reclamação deverá o seu rito sumário, a reclamação adotará o rito especial misto e a demanda observará o rito ordinário, independentemente do valor do pedido de Melissa, pois um dos réus é ente público. Presta atenção numa coisa aqui para você não errar. Primeira coisa, dica, toda vez que você estiver fazendo prova, já direito, principalmente, né, evidentemente no caso de processo de trabalho, e você vir um valor de verba rescisória, o examinador está querendo mostrar para você o seguinte, meu amigo, olha só, esse valor não está aqui à toa, gente. Ele quer indicar para que você saiba o procedimento. Então, toda prova que tiver um valor, tá, no processo de trabalho, ele quer que você identifique o procedimento. Então, é o que você tem que fazer. Tá? Qual é o procedimento? Fala para mim. Procedimento sumaríssimo, ok? Beleza. Procedimento sumaríssimo. Aí, a nossa amiga Melissa, ela é uma terceirização, como nós vimos, salvo engano, lá na primeira questão. Né? O que é a terceirização? Eu expliquei para vocês. Você tem aqui a A, que é a empresa prestadora, que tem os trabalhadores, que faz um contrato civil com a empresa tomadora dos serviços. E esses trabalhadores vão trabalhar lá. Beleza. Essa empresa toma os serviços. Essa é a prestadora, que ela está o quê? Prestando o serviço. E essa empresa, né, B, né, podemos dizer, ela é a tomadora. Ela vai tomar aquele serviço. Quem paga esses funcionários? É a empresa A e eles trabalham lá. No caso de terceirização, né, no caso da questão, aqui é uma sociedade de economia mista. Procedimento sumaríssimo. Eu falei na questão, nas duas questões passadas. Pode ter como parte ré, né, como reclamada, ente público federal? Não. Então a sua dúvida só poderia ser aqui, ó, ou na A ou na D. Seria a sua dúvida que você poderia, não vou nem marcar aqui, você poderia ter entre essas duas. Existe rito sumário? Não, rito sumário é até 2 salários, nós já vimos. Rito especial misto existe? Não, então tá fora.
Então, você tinha que observar o seguinte, que Sociedade de Economia Mista Federal não é ente público federal. Sociedade de Economia Mista não está dentro do rol que não pode haver reclamação, né, para eles no procedimento sumaríssimo. Está excluída. Artigo 852-A. Tá? Então presta atenção nisso. A questão coloca até aqui, ó, Sociedade de Economia Mista, ela poderia parar aqui. Tá? Ela coloca Sociedade de Economia Mista Federal para tentar puxar o teu tapete. Aqui a banca foi maliciosa. Ela tentou colocar o federal para você pensar, porra, ente público federal, eu sei que não pode ser procedimento sumaríssimo. Então aqui, ó, letra D, mole. Erro. Tá? Muito cuidado. Artigo 852, vamos dar uma olhadinha lá? Artigo 852 da CLT, tá? Deixa eu ver o 52A. Tá? Nos dissídios individuais, tá. Ó, pedido deverá ser certo. Ó, parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que a parte de administração pública direta, autárquica e fundacional. Tá bom? Beleza? É isso aqui. Então, isso que você tem que realmente prestar bastante atenção. Sociedade de Economia Mista está excluída desse rol, portanto, ela pode ser enquadrada aí no procedimento sumaríssimo. Tá bom? Legal, gente? Então, aqui foi a questão, a letra A. E essa foi aí a nossa... foi a nossa prova. Eu só queria falar com vocês um negocinho que ficou faltando nessa questão, que foi a 77, que na hora ali, me perdoe, acabou tocando, vi o telefone ali, me tirou um pouco a concentração. É o seguinte, essa questão, a resposta foi aqui a letra B. Lembra que a gente estava falando dos procedimentos, etc., que eu falei que vocês tinham uma dúvida? É o seguinte, também estavam tentando anular ela pelo seguinte, o recurso não será admitido, haja visto o valor da condenação e a matéria tratada. Aqui, o procedimento sumário, ele não seguia pelo valor da condenação, e sim pelo valor da causa. Tá bom? São duas coisas diferentes. Uma coisa é o valor que você atribui à causa quando você entra, e outra é o valor da condenação. São duas coisas distintas, tá? Então estava se discutindo muito isso, mas continuou essa questão, não foi anulada. Tá bom, gente? Pelo menos até a presente data. Então essa foi a nossa prova. Eu achei uma prova, não achei direito do trabalho, uma prova difícil, tá? Direito e processo, com questões ali clássicas, de procedimento sumaríssimo, clássico pra caramba, pedir as exceções no procedimento sumaríssimo. A gente viu aqui na primeira questão de trabalho temporário, hipótese de responsabilidade solidária subsidiária, né? Não vi essa dificuldade toda do restante da prova, né? Aqui a parte de comissão, de natureza salarial, indenizatória, né? Não vi essa grande questão aí. Questões, se você for ver as últimas 10, 15 provas, você não teria nenhuma dificuldade de fazer, não teve nenhuma grande, perguntaram isso aqui, tá? Algumas, essa última, por exemplo, foi uma tentativa de pegadinha com você, mas se você leu 852A da CLT em diante, é clássico, gente. Prova de OAB, de concurso público, nível médio, nível analista judiciário, analista administrativo, clássico, cobrar procedimentos sumaríssimos e as especificidades. Tá? A mais chata talvez realmente tenha sido essa. A questão aqui dos descontos, pô, muito tranquila. Tá? Então, essa aqui é o que eu falei que foi anulada, tá? Que nós não tratamos. Tá bom, gente? O do embargo sem execução, também, você lembrar ali do seguro garantia, do artigo 882, e aqui
das questões que nós tratamos, do TAC, termo de ajuste de conduta a título executivo extrajudicial, não achei essas coisas todas, essa dificuldade não. Meus amigos, então convido vocês a irem lá no site fceducação.com.br, lá também no Instagram, professor_Carlos Eduardo. Tá bom? Bons estudos para vocês, tamo juntos, forte abraço e até a próxima.